Bem-vindos a mais um vídeo. Essa imagem é meio estranha. Bem, eu gerei ela com IA e saiu isso e... Bem, vai ficar essa mesma, né? Eu gravo esse vídeo para tratar sobre a chamada direita política. Eu sei que existem muitos modos de se entender direita. Tá? A alusão à direita de Cristo. Alguns dizem que a direita ela é a verdadeira contra-revolução, é aquela que se opõe à revolução como um todo, é dentro de todo o espectro político moderno. Alguns falam que houve aquela distinção na Idade Média entre os gibelinos e os guelfos. Eu vou tratar aqui da direita tal como se entende após a Revolução Francesa e o que a mídia chama de extrema-direita, que aliás não é nem extrema assim, e aliás existe uma direita que não é extrema para esse pessoal. É curioso. Bem, para quem acha que o PCDB é de direita, é natural que o que venha à direita do PCDB seja de extrema-direita. Mas, meus amigos, o fato é que a direita política é uma falsa oposição à revolução. É uma falsa oposição. E por que eu digo isso? Porque essa falsa direita, que tem por seus representantes o Jair Messias Bolsonaro, a sua concubina Michele Bolsonaro e os seus filhos. E também tem o Pablo Marçal. Aliás, esse cara da direita aí saiu parecido com ele um pouco, né? Que mais? Nicolas Ferreira. Todos esses patifes aí são revolucionários. O fato é que não existe um verdadeiro combate à revolução sendo de direita tal como ela é entendida nesse contexto moderno, que já vem desde muito tempo, desde a Revolução Francesa, pelo menos. E isso pode ser atestado a partir de diversos escritos, inclusive que eu coletei aqui, de livros que eu já li, que mostram isso. Inclusive, às vezes identificam direita com conservadorismo, mas o conservadorismo também é liberal, também é progressista, mas o progressismo é um progressismo em marcha lenta. Tá? Como nós vemos, por exemplo, no livro do João Camilo de Oliveira Torres, O Elogio do Conservadorismo, a minha edição que eu tenho é a versão Kindle, mas lemos lá que ele coloca entre os conservadores, de maneira elogiosa, inclusive, figuras como Auguste Comte, que sabemos que foi uma figura muito problemática porque ele é o pai do positivismo. E vejam que Auguste Comte, ele era conservador. Ele não era, digamos assim, um entre aspas, revolucionário. Ele, mais ou menos, tinha um pensamento, digamos assim, de costumes, até um tanto semelhante a Edmund Burke, por exemplo. O João Camilo Oliveira Torres, ele coloca aqui, em uma nota de rodapé do seu livro Elogio do Conservadorismo, ainda na primeira parte, Auguste Comte foi o pai do positivismo, corrente filosófica que buscava explicar as leis do mundo social com critérios das ciências exatas e biológicas. Conservador sem o saber,
Na verdade, o próprio Padre Leonel Franca, ele percebeu isso, tá? Mas continuemos. Conte iria criar para o conservadorismo a sua norma perfeita. Conservar melhorando. O próprio positivismo fundamenta-se em um discurso conservador, uma vez que buscava nos vultos e heróis do passado os exemplos para a organização da sociedade. Conte chegou a criticar os ateus porque eles lhe pareciam próximos da mentalidade revolucionária ou anarquista, e afastou do seu calendário positivista os personagens que, a seu ver, eram negativos: Lutero, Calvino, Rousseau, consagrando, ao contrário, meses e semanas a grandes congregadores de humanidade: Moisés, Buda, Maomé. Perceberam? Aliás, o nome de Jesus não apareceu aqui. E olha que o João Camilo Oliveira Torres era católico. Católico liberal, mas era católico. Então, se o Conte ele era um exemplo de conservador, então o que é exatamente ser conservador e o que é ser de direita? É complicado. O próprio João Camilo Oliveira Torres ele não define bem o que é o conservadorismo. Ele coloca do seguinte modo, ele tenta definir. Poderíamos definir o conservadorismo do seguinte modo: é uma posição política que reconhece a existência das comunidades, que a existência das comunidades está sujeita a determinadas condições que as mudanças sociais, para serem justas e válidas, não podem quebrar a continuidade entre o passado e o futuro. Como assim? Vamos, por exemplo, pegar a sociedade azteca antes dos colonizadores chegarem. Há ali uma descontinuidade, porque pararam os sacrifícios humanos, e eles mudaram de vida, pararam de adorar demônios, entre outras coisas. Então, o conservadorismo, ele vai visar conservar isso daí. Alguns dizem que não, temos que conservar o que é bom, mas o que é exatamente bom para o conservador? Vamos ver o que o João Camilo Oliveira Torres coloca. O conservador acha impraticáveis e condenadas ao suicídio todas as reformas fundadas unicamente na vontade humana, sem respeito às condições pré-existentes. Que condições são essas? Não o especifica. Podemos reformar por meio de um processo de cautelosa adaptação do existente às novas condições, e nunca pelo estabelecimento de algo radicalmente novo. Ainda, o conservador, adaptando o antigo ao novo, sem destruir o antigo, sem negar o novo, resolvendo questões concretas de maneira específica. O que serviu para o petróleo pode não dar certo em siderurgia, por exemplo. Termina criando regimes mistos e fórmulas de compromisso, plásticas e vivas, capazes de conduzir a resultados mais positivos, capazes de ir mais longe, pelo fato de irem mais lentamente, devagar e sempre, diz o provérbio conservador por excelência. E veja que o negócio não é bem claro. Acontece é que eles não colocam aqui a noção de bem. Por quê? Porque os conservadores são, na verdade, relativistas. Eles falam que o que deve ser conservado é aquele que foi provado com o tempo.
Pois bem, uma ideia errônea é provada com o tempo. A religião hindu na Índia foi provada com o tempo, por milhares de anos. Milhares, até milhares de anos antes de Cristo. Então isso é o que deve ser conservado para eles? Então não parece um critério muito bom. Um dos filósofos queridinhos da direita brasileira é o Roger Scruton, que Deus tenha misericórdia de sua alma, né? Ele morreu faz algum tempo. Scruton, ele escreve no seu livro Como Ser um Conservador. A minha edição é Editora Record, 2017, página 125. O conservadorismo, como filosofia política, passou a existir com o iluminismo. Veja bem, com o iluminismo. Isso não seria possível sem a Revolução Científica, a superação do conflito religioso e o triunfo do individualismo liberal. Os conservadores, em sua maioria, reconheceram os benefícios contidos na nova concepção de cidadania, que atribuiu poder ao povo, vejam bem, poder ao povo e ao Estado como representante nomeado e em parte eleito. Também reconheceram que isso envolvia uma grande inversão dos negócios do governo. Daí em diante, observaram a responsabilidade pública passou a vir de cima para baixo e não o contrário. Os governantes passaram a ter de responder aos governados e a responsabilidade individuais em todos os níveis. Não eram mais impostas, mas admitidas. É curioso isso, né? Ele coloca ainda: o conservadorismo tenta compreender, isso na página 181, como as sociedades funcionam e criar o espaço necessário que se iam bem-sucedidas ao funcionar. O ponto de partida é a psicologia profunda da pessoa humana. Quem melhor aprendeu a sua filosofia fundamental foi Hegel. Vejam bem, Hegel. No livro Fenomenologia do Espírito, em que mostra como a autoconsciência e a liberdade surge para aventurar-se do eu rumo ao outro, como as relações de conflito e de dominação são superadas pelo conhecimento dos direitos e deveres mútuos, e como, no decorrer disso, o indivíduo conquista não somente a liberdade de agir, mas também adquire um sentido do próprio valor e do valor dos demais. Scruton, ele basicamente defende a democracia liberal, né? O Russell Kirk, e tem um artigo, inclusive, disponível no site do Paulo Ricardo, e coloca aqui, ó: não sendo nem uma religião e nem uma ideologia, o conjunto de opiniões designado como conservadorismo não possui nenhuma escritura sagrada, nenhum Das Kapital que lhe forneça um dogma. Então, até que vemos que eles não fazem questão de ter um dogma para nortear-se, né? O conservadorismo, como nós vemos aqui, ele é puramente revolucionário e voluntarista. E eles não negam a sua origem iluminista. Então, onde quero chegar com isso? Isso prova o ponto que eu digo. E eu não estou aqui para dizer que os candidatos políticos de direita não são mal menor ou coisa assim. Eles podem até ser, em algum sentido, mas o fato é que eles não correspondem a um bem. É claro que o mal menor escolhido terá em vista um bem, mas isso não significa que o mal seja um bem. E
E tendo origem iluminista, a direita e o conservadorismo, eles representam uma falsa oposição que, na verdade, foi criada pela esquerda. É bom lembrar que a Revolução Simplicitter é o que corresponde à esquerda. Enquanto que, para preservar os fundamentos da Revolução, a própria esquerda ela criou uma falsa oposição para que aqueles princípios essenciais sejam preservados. E que a crítica da direita acabe se reduzindo a uma crítica aos exageros, digamos assim, às extrapolações dos mais radicais. Inclusive é assim que são os girondinos. Eles também são revolucionários, eles eram revolucionários e apenas se opunham ao jacobinismo como uma espécie de que são críticos aos exageros. Tanto é que, só que na hora de decapitar o rei, claro que ficaram todos juntos. Alguns girondinos eles se opuseram à decapitação do Luís XVI, mas a maioria acabou cedendo. O que prova o meu ponto é o que coloca o Jean Madiran no seu ensaio La droite et la gauche. Essa citação foi extraída do livro do Gustavo Corsão, Século do Nada. De 1977, o Jean Madiran ele coloca o seguinte: a distinção entre a esquerda e a direita é sempre uma iniciativa da esquerda, feita pela esquerda, em proveito da esquerda. Há uma direita na proporção em que uma esquerda se forma para designar a direita e a ela se opor. O inverso nunca se dá. Os que instauram e põem em funcionamento o jogo esquerda-direita logo se situam na esquerda, de onde delimitam a direita para combatê-la e excluí-la. Num segundo momento, a direita, assim designada e apartada, arregaça as mangas, nunca muito depressa, nem com muita disposição. Então se organiza, se defende, contra-ataca e às vezes consegue vitórias, assim como foi com a vitória do Bolsonaro, por exemplo. Ou a do Trump agora. Mas vejam que os princípios revolucionários sempre triunfam. Continuando, por isso será de direita aquele que a esquerda designa, denuncia arbitrariamente como tal. O inverso não é verdade, não existe. A arbitrariedade do processo se explica ou se impõe, já que o jogo esquerda-direita, que mais exatamente deveria chamar-se esquerda contra a direita, é inventado, conduzido e jogado sempre pela esquerda e jamais pela direita. E o Rubem Calderón Boucher, filósofo e historiador, pai do padre Álvaro Calderón, no seu livro El Conservadorismo Anglo-Sajon, eu tenho a edição da Vórtice, 2014, página 24. Ele coloca: tanto liberal como conservador são resultados da reforma protestante. Em clima católico tradicional, o liberalismo foi condenado e o conservadorismo, sua consequência pragmática, posto entre os férreos parênteses de uma suspeita heteropraxis, foi mister o triunfo da heresia modernista para que o plano conservador adquirisse certa força nos países de tradição católica e se convertesse, senão em um substituto da doutrina social da Igreja, em um sucedâneo que abre a perspectiva de um entendimento a nível mundial com o imperialismo americano. Fecha aspas.
Então, veja-se que o conservadorismo e a direita, e ao seduzirmos os católicos, eles praticamente se colocam como uma espécie de substituto do Estado católico. E hoje nós vemos essa direita aí, dos boomers, das dondocas aí, e feminista. Veja que Bolsonaro aprovou várias leis feministas. Já querem lançar Michele Bolsonaro, a concubina salomônica, como candidata. E tem aquela agente cubana, a Zoe Martínez, que quer promover mais mulheres no funcionamento público, mais cota para as mulheres e mais proteção. Por quê? Porque provavelmente para essa agente cubana, a vida das mulheres deve valer mais do que a dos homens. Então, vejam que essa direita é liberal, é progressista e é feminista. E eles são culpados também de avançar a chamada janela de Overton, porque eles dialogam com os políticos de esquerda. Eles fazem isso porque quando a esquerda propõe algo absurdo, lá vai essa direita liberal, essa direita progressista, essa direita maldita querer propor praticamente a mesma coisa, só que de maneira mais amenizada. Essa é o que nós podemos chamar de a janela de Overton, né? A direita é cúmplice do avanço da janela de Overton e também cede digamos assim, o pé na porta da esquerda. O pé na porta é uma tática psicológica que é explicada por Pascal Bernardin no seu livro Maquiavel Pedagogo. A esquerda, ela põe o pé na porta para conseguir avançar a sua agenda, só que ao invés da direita combater, fica cedendo. E assim, essa roda revolucionária continua girando, porque a direita não faz nada para frear de fato, parar, aliás, e, digamos assim, eliminar essas pautas. Porque o negócio deles é manter a revolução e avançar com a esquerda, só que de maneira mais devagar, toda a agenda progressista. Aí temos Bolsonaro aprovando as suas leis feministas, aprovando acesso a métodos contraceptivos, especialmente em favelas. Temos a Zoe Martínez propondo cotas para mulheres. Nós temos o Trump taxando as blusinhas que nem o Tachad. Nós temos outras coisas por aí. Então, meus amigos, eu estou sugerindo para vocês votarem nulo? Não estou sugerindo isso. Que um político de direita possa ser uma menor, concedo, mas sustento todas as minhas críticas. E é assim que eu vou continuar fazendo. Pois bem, eu gravo esse vídeo aqui um pouco com a saúde um pouco debilitada, tá? Mas ainda pretendo aprofundar esse assunto. Então, meus amigos, considere ajudar o canal, seguir-me nas redes sociais. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.